Boa tarde. Para nós é mais uma honra, estarmos aqui para conversar e falar sobre segurança e saúde do trabalho, desta feita no módulo de saúde ocupacional, que é o módulo que está em vigência. Hoje é o nosso terceiro encontro. O tema aula de hoje seria riscos ocupacionais e suas consequências na saúde dos trabalhadores, tá? Riscos ocupacionais e suas consequências na saúde dos trabalhadores. O que é que esses riscos podem causar à saúde do trabalhador? Então vejamos, como competência da aula, nós vamos ter o seguinte, o aluno, após essa aula, ele tem que ter pelo menos domínio em analisar as condições de saúde e organização do ambiente de trabalho, avaliando-as com foco em desenvolver ações e campanhas de prevenção de riscos ocupacionais, estabelecer ações preventivas e corretivas para a promoção da melhoria do ambiente de trabalho com foco na salubridade, Ou seja, com foco em um ambiente salubre. Essa questão do risco, principalmente o químico, o físico e biológico, quando você trata desses tipos de risco, vem logo em mente, vem logo em tese a questão da insalubridade. Então, seguindo o nosso slide, você tem uma pequena introdução para que nós possamos nos situar na questão dos riscos ocupacionais, tá? Nos ambientes de trabalho, existem fatores que possibilitam, em caso da não adoção de medidas preventivas, o adoecimento dos trabalhadores. Esses fatores são classificados como riscos ocupacionais, que, por sua vez, têm sua classificação. Tá? Então, os riscos ocupacionais, basicamente, eles se classificam em dois. Existem os riscos operacionais e os riscos ambientais. Tá? Os riscos operacionais são aqueles que causam consequências praticamente imediatas, ou seja, os acidentes. O exemplo de riscos ocupacionais são os riscos de acidentes. Os riscos ergonômicos também se enquadram um pouco nessa área de ocupacional, só que desta feita, o risco ergonômico, vamos dizer assim, que ele fica um pouquinho em cima do muro, porque o risco ergonômico também pode causar problemas, doenças a médio e longo prazo, tá? Dependendo da exposição a esse risco. E o risco ambiental são os agentes ambientais, químicos, físicos e biológicos, tá? Esses sim são agressores diretos à saúde, apesar de muitos desses riscos não serem palpáveis, não serem visíveis, mas sabemos que ele está ali. Eu vou dar um exemplo do risco biológico, você não vê, você não sente, até sente depois de algum tempo, Mas você não tem assim como lutar com ele diretamente, porque você não vê e você não consegue saber se realmente ele está ali ou não, mas pela situação, pela presença do ambiente, pelas condições do ambiente, você sabe que ali vai existir riscos biológicos. Por exemplo, o ambiente hospitalar é 99,9% de chance de ter riscos biológicos ali, porque você está num ambiente que tem o quê? Que tem doentes infectos contagiosos, que tem feridas abertas, que tem outros fatores que levam, a cultura de bactérias, de vírus, de protozoários e outras coisas parecidas. Então, é mais ou menos por aí a nossa aula de hoje. Começando a nossa viagem sobre os riscos, nós vamos trabalhar os riscos físicos. Só lembrando, Riscos físicos, na classificação operacional dos riscos, se você for para a NR, lá na NR5, nas legislações complementares, você tem a questão do mapeamento e ele se classifica por cor. Só para lembrar o nosso aluno, o risco físico, ele é classificado e identificado pela cor verde, tá certo? Cor verde, e o grupo dele é o grupo 1, quando se trata de mapeamento de risco, tá? Eu estou só fazendo um apanhado geral para que o aluno se situe. Então, o que são riscos físicos? São os riscos que se propagam em forma de energia, em sua maioria, eles se propagam em forma de energia e ondas, reagindo de várias formas sobre a saúde do trabalhador. Eles se propagam
em forma de energia e ondas, reagindo de várias formas sobre a saúde do trabalhador, certo? Então, quais são esses riscos? Ruídos, tá? Vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, frio, calor, que são as temperaturas extremas, né, que são classificadas alguma literatura, você pode ver que tem lá temperaturas extremas. Então é o frio e o calor. Pressões anormais e umidade. Tá certo? Então o ruído, muito conhecido, na maioria dos trabalhos você tem ruído, na maioria dos ambientes você tem ruído. Vibrações. Um grande exemplo de vibração é aquele trabalhador que trabalha com martelete pneumático ou a velha e antiga britadeira. Tá? É um grande exemplo de vibração, porque a vibração é propagada por uma forma de energia, porque ela vem em onda, tá certo? É uma energia ondulatória que adentra no seu organismo, no seu corpo e causa vários problemas. Nós vamos ver uma a uma, tá? Problema a problema. Radiações ionizantes e não ionizantes. Tá? Um grande exemplo de radiação ionizantes é a questão do raio-x, raio alfa, beta, gama e não ionizante. Aquela luminosidade que sai dos fornos de fundição, aquela luz amarela, aquilo ali é uma radiação não ionizante. Frio, calor, pressões anormais e umidade. Tá? Esses são os riscos físicos listados, tá? Estão lá na tabela do grupo 1. E esses são os riscos que nós vamos estudar. Primeiramente riscos físicos, depois químicos, depois biológicos. Então, seguindo, eu vou para o ruído. O que é que eu tenho a comentar sobre o ruído? Tá? O ruído é um som, queira ou não queira, ele é um som, é uma forma de som desagradável, porque o organismo está acostumado a ouvir som. Os nossos ouvidos, o nosso canal auditivo, o nosso sistema auditivo neurosensorial, ele está acostumado a escutar certos tipos de som. Aí eu pergunto a você, meu aluno, minha aluna, quem está aí, quem nunca usou um iPod ou um Walkman, que não existe mais, né? Agora nós estamos na época da tecnologia e tal, esse negócio de Walkman já era. Então hoje em dia MP3, MP4, MP5, 15, 20, nem sei mais em que número tá de MP alguma coisa. Mas quem é que nunca usou aquilo ali? Será que aquilo faz mal? Tá? Será que você escutar um Walkman faz mal? Aí eu pergunto a você, 20 segundos para você responder sim ou não, que a gente vai debater, tá? Você escutar som no Walkman, né, que não existe mais, é o MP3, MP4. Você escutar som nele, será que faz mal à sua audição? Quando você trata de qualquer tipo de risco, principalmente o ruído, tem alguns fatores que contribuem. O primeiro fator é o tempo de exposição, tá certo? O tempo de exposição e também a intensidade desse agente, tá certo? No caso é o ruído. Mas a questão de você estar conectado lá com o plug do MP3, MP4, quando você coloca no ouvido, estudiosos, tá? Fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, falam que você usando em volume médio, produz mais ou menos para o seu ouvido, tá? Para o seu canal auditivo, um ruído cerca de 70 a 85, tá? 86 decibel, ou até mais. Se você usa no volume máximo, você pode ter até aí cerca de 100 decibel trabalhando no seu ouvido, certo? No seu canal auditivo. Quem gosta aí de trio elétrico, carnaval, outras coisas parecidas, né? Gosta, tem muita gente aí que gosta dos pipoqueiros aí, gosta da pipoca, tá na pipoca de lado do trio, né? Tem gente que sente bem de lado do trio. Por que você acha que a maioria dos trios, tá? Eu não gosto muito desse negócio de carnaval não, de trio, mas a gente acompanha. E diz o seguinte, por que você acha que os trios, quando vão, a lateral dele está totalmente vazia? Sabe por quê? Porque o grave e o médio está mais ou menos ali. E ninguém vai junto, porque ali você está recebendo uma lapada de mais ou menos 120 decibel.